aqui do lado, porque senão eu não achei outro jeito de aparecer. Mas enfim. Meu nome é Letícia, eu e o professor Pedro, a gente vai apresentar esse trabalho que está intitulado de Detecção de áreas de deficiência nutricional ou acometidas por doença em variados tipos de lavoura. Então, a gente teve como objetivo esse trabalho, né, desenvolver e avaliar uma metodologia que foi baseada no sensoriamento remoto, que é o intuito da disciplina, para a gente poder identificar áreas com possíveis problemas fitossanitários ou nutricionais, por meio dessas análises de índices espectrais e que foi obtido, né, através de imagens multiespectrais. Deixa eu ver se muda o slide. Mudou, tá meio lento, mas mudou. Bom, então esse slide ele apresenta a motivação do trabalho, por exemplo. Então, o monitoramento mais tradicional, né, de doença ou de deficiência nutricional, ele exige as inspeções em campo mais frequentes. E isso demanda mais tempo e mais mão de obra. Então, com o uso desses sensores remotos, do sensoriamento remoto e dos drones, é possível que a gente faça análise, né, de grandes áreas de forma mais rápida e a gente consegue também identificar alguns padrões que identificam essas alterações durante o desenvolvimento da planta. Passar o slide. Bom, na agricultura de precisão, a gente precisa de métodos mais escaláveis, né, e menos dependente de interpretação humana, ou seja, usar mais a precisão sem precisar ir a campo ou fazer inspeção presencialmente, né? E o método tradicional, ele utiliza limiares fixos para classificar essas áreas mais problemáticas. O problema é que esses valores nem sempre eles funcionam bem, né? Para diferentes culturas, cada cultura tem sua especialidade, né? Então, às vezes, ele não funciona muito bem para culturas diferentes, alguns estágios de desenvolvimento diferentes também, ou dependendo da condição ambiental. Então, a proposta que a gente teve no trabalho, eu e o professor Pedro, foi utilizar uma detecção mais dinâmica, baseada na variabilidade que a gente observou dentro da própria área que foi analisada. Isso permite que a gente tenha uma maior adaptação às condições reais da lavoura. Aqui para validar a metodologia, a gente utilizou duas áreas agrícolas com características distintas. Então, a primeira área corresponde a uma lavoura de cana-de-açúcar, localizada em Paracatu, e a segunda corresponde a uma lavoura de café, localizada em Monte Carmelo. Então, a utilização dessas culturas diferentes permite que a gente avalie a robustez do método em cenários distintos. Passo o slide. Então, esse slide ele mostra a base física do sensoriamento remoto que foi aplicado à vegetação. Então, as plantas saudáveis elas tendem a absorver de forma mais forte a radiação na faixa do vermelho devido à atividade da fotossíntese. E elas refletem também de forma mais intensa no infravermelho próximo. Quando a planta ela sofre um estresse nutricional ou hídrico ou fitossanitário, esse comportamento espectral ele se altera. Então a gente vai ter valores mais elevados. Então essas diferenças, né, elas são captadas pelos sensores e elas são transformadas em índices de vegetação que permite a gente avaliar o vigor da planta de forma mais indireta.
Então aqui, né, tá os índices que a gente calculou pelo software, né? A gente calculou o NDVI no verde, né, que é o GNDVI. A gente usou também, fez uma comparação muito boa com o ASAV. Então aqui são todos os índices, né, com seus nomes, seus mínimos, máximos e médias. Então cada índice ele vai ter um foco diferente, né, na característica da vegetação. Por exemplo, né, biomassa, teor de clorofila, é, a influência do solo ou vigor vegetativo, por exemplo, né? Então, além desses, também foi criado um índice denominado de IPT, que representa uma média dos demais índices calculados. Então, é uma média de todos esses que a gente criou esse índice. Deixa eu ver se passo o slide. Bom, esse slide ele apresenta, né, um pequeno fluxograma do processamento que foi desenvolvido com o algoritmo, né? Então, primeiramente, o sistema ele recebe a imagem, né? A gente faz um upload de uma imagem multispectral em formato de GeoTIFF e, perdão, em seguida, esses índices espectrais eles são calculados de forma automática através do código através do código, né? Do processamento do código. Então depois ocorre a etapa de classificação, onde a gente consegue identificar algumas possíveis anomalias. Então, por fim, esses resultados eles são exportados, né, em formatos compatíveis aí com o sistema SIG, e a gente consegue jogar, transformar em shape, né, por exemplo, e jogar no QGIS para a gente fazer uma interpretação melhor, fazer alguns mapas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de classificação, né? Exemplos visuais de classificação que o sistema, o software, né? Foi gerado aqui, que o código foi desenvolvido realiza. Então, as diferentes cores, elas representam níveis distintos de vigor vegetativo. Então, as regiões que estão destacadas aqui nas imagens, elas indicam possíveis áreas com comportamento espectral diferente, né, do resto da lavoura, e pode estar associada também à deficiência nutricional, à doença, praga ou alguns outros fatores de estresse, estresse hídrico, enfim. Então, esses mapas eles permitem que a gente direcione, né, essas inspeções em campo. Então, a partir dele, a gente já sabe onde ir mais especificamente em campo e de forma mais eficiente. Bom, aqui um dos diferenciais do software que foi utilizado é o uso de um filtro espacial baseado no intervalo interquartil, conhecido como IQR, né? Então a gente tem o vizinho, os vizinhos próximos, né? E o vizinho central. Então a média dos vizinhos próximos vai a média dos vizinhos próximos, até confundi aqui. Então, como início aqui da gravação, eu vou estar apresentando aqui a, a questão do software, tá? Que a gente desenvolveu aqui no grupo. Então, o software, ele está guardado aqui na tela, né? Aqui dentro da pasta, né? Que eu criei, certo? Para chamar ele, né? A gente entra no prompt do Windows, tá? O executor é o Streamlit. Então, a gente pede para o Streamlit rodar, né? O software, né, que tem esse nome aqui, e com JS aqui, por conta do JavaScript, né, .py, porque a programação é em Python. Então, a gente aciona ele por aqui, certo? E aí, aqui ele está pronto para ser usado, ok?
Então a primeira coisa a se fazer, né, é fazer a escolha do arquivo. Então, eu tenho aqui, né, como referência o pivô do café, né, mas também a questão do momento aqui, a questão aqui do plantio de cana, tá, que eu deixei salvo aqui no trabalho que a gente fez aqui para a questão da agricultura de precisão, certo? Eu escolhi, na verdade, trabalhar com essa fazenda de cana, porque a gente tem os dados aqui ah, a gente tem os dados referentes à produção. Então, a gente fez um trabalho no Envy, né, na disciplina passada, e aqui vai servir como balizador, né, para a gente poder fazer a interpretação se o software está, pelo menos, se aproximando, né? Então, a gente determina aqui o tamanho, a medida do tamanho do pixel em metros, ok? Por recomendação, né, sua, Jorge, eu faço a inversão aqui da banda, certo? E aqui eu faço a questão da escolha da classificação. Então, meu intuito aqui é a questão da produtividade, certo? Eu tenho automática e QR aqui, certo? Mas eu também tenho percentual de mínimo e máximo dos índices e a planilha de regras, tá? Conforme o relatório, eu vou apresentar aqui o máximo e mínimo primeiro, tá? Então aqui eu escolho índice de vigor vegetativo, né, cujo usuário pode escolher entre todos esses índices aqui, tá? Mas vamos começar aqui por NDVI. Então a gente manda processar, ok? E aí, o software, ele automaticamente carrega as informações aqui da imagem Planet que eu carreguei, né, que o usuário colocou aqui, certo? Aqui ele já interpreta, né, quantidade de bandas, o total de pixels, né, os pixels, né, maior que válidos, né, são 4 milhões e alguma coisa, a área já calculada, né, porque eu já forneci aqui a metragem dos pixels, né, e o digital number máximo pelos bits, tá? Então aqui tem os valores reconhecidos das bandas, né? A banda near, né? A mínimo, a média e o máximo, né? A questão do stream padrão. E aqui algumas janelas que ele apresenta, né? Com relação ao RGB reconhecido em digital number, né? O NDVI calculado, GNDVI calculado, TGI calculado. Aqui aparece então todas as normas que o software tem carregado em si, né? Que são os índices, na verdade, né? Que ele faz aqui tem a conta, né? Ao qual ele tem que fazer para poder obter os índices, né? No caso, tá? Até aproveitei aqui para criar ainda, né? Eu coloquei como o meu nome, né? Mas ele faz, eu coloquei um índice a mais aqui e pedi que o valor por pixel seja a média dos outros índices calculados. Então, na verdade, se trata da média de todos eles aqui, certo? Bom, aqui tem os pixels vários, como a gente já tinha visto lá. Então, para cada índice, né, você tem um valor mínimo, a média e o máximo, certo? De todos eles aqui, né? E aí você tem uma variação grande, né, na questão dos números aqui, ok? O software também permite a gente baixar a GeoTIFF, né, de cada um desses índices, né? Tem alguns que estão apresentados ali em cima, mas aqui estão todos, tá? Inclusive desse novo aqui, ok? E aqui a gente tem o mapa, né, já classificado, né, com relação à questão do resumo por classe, né? Bom, no relatório vai estar escrito, né, e quando eu escolho a questão da classificação por percentil, né, eu peço uma divisão em 4 partes, né, considerando muito baixa produtividade, média produtividade e alta produtividade, certo? Com relação a uma divisão por igual de 25% para cada parte, ok? Bom, isso é uma divisão aleatória, né? Eu dividi por igual, né? Mesmo porque essa questão, por exemplo, da gente escolher, né, regras, né? Então, eu fiz uma divisão por igual, mas isso conforme, né, vai se estudando e se chega a outros denominadores com relação aos percentuais, né?
isso aí tudo pode ser modificado no código, certo? Ele faz a interpretação porque eu pedi para ele dividir por igual, em parcelas iguais, certo? Bom, tendo o mapa classificado conforme a regra da divisão e dessa divisão aqui, certo? E aí vale lembrar o seguinte, né? Eu vou manter aqui aberto, né? Aqui é a divisão de NDVI. Se eu pedir para, por exemplo, escolher no NGDVD, desculpa, GNDVI, né? E mandar processar, ele vai fazer então uma nova classificação agora baseado nas métricas, né? Do GNDVI. Então, aqui ele tem um mapa, né, de classificação diferente, né, baseado na divisão por igual em 25% de 25%, tá? Então, ele considera o número mínimo, o número máximo apresentado pelo índice, né, com a leitura da imagem, tá, dentro dos 4 milhões de pixels aí, ok? Aqui se trata da Fazenda Boa Vista como um todo, produtora de cana, tá? E eu tenho possibilidade aqui de enxergar os parâmetros estatísticos da produtividade percentual, baixar a classificação, essa classificação aqui em GeoTIFF, tá? Baixar a classificação em Shapefile e baixar um resumo do Excel aqui, certo? Se eu quiser construir dentro da classificação de Shapefile aqui, o resumo do Excel, para poder documentar mais, né, o parecer de produtividade da área, ok? Bom, sendo assim, né, tá todos os índices aqui para serem baixados, né, todos eles como GeoTIFF, tá? Aqui nós temos a classificação já pronta em GeoTIFF e eu aproveito então para abrir, né, eu carreguei tudo aqui na questão do QGIS, ok? E aqui no QGIS a gente consegue ver, certo? Então a gente tem, por exemplo, aqui a imagem da fazenda, né, da fazenda Boa Vista, né? Deixa eu aproximar aqui para a camada, tá? Porque o pivô do café é o que estava em destaque. E aí a gente tem, né, para embasar melhor, eu carreguei alguns geotipos da classificação que a gente já feito no trabalho anterior, certo? Com relação à produtividade da cana, certo? Diferenciado por cortes e tudo mais. E a gente fez aqui uma imagem classificatória, uma divisão de alguns talhões, né, presentes na fazenda, né, já com a imagem classificatória, ok? Bom, vamos aqui olhando por alto, né, a gente vê, por exemplo, que tem uma diversidade aqui nesse lado, certo? Uma diversidade aqui no pivô, em outro pivô e tal, né? E é importante a gente estar observando essas particularidades aqui também, né? Então a gente tem uma divisão aqui de classificação desses pivôs aqui, aonde se parte do vermelho como produtividade mais baixa e do verde como produtividade mais alta, tá? Bom, para adiantar o serviço, né? Eu já baixei aqui, né, todas, né, os índices, né? Então, por exemplo, a gente tem o EXG, né, no caso, tá? Se eu carregar aqui já com de um range de cores, né, baseado em falsa cor, naquela perspectiva de classificação, mas aí eu deixei livre, né, no caso aqui tem mais de 10 tonalidades, no caso, tá? Mas vale frisar que você pode, por exemplo, enxergar esses índices aqui, no caso, por exemplo, no caso do índice EXG, basta a questão de mudar a paleta de cores aqui, né, reduzir o número de classes, né, de que ele vai fazer um rearranjo aí, né? Então, os resultados, por enquanto, bem satisfatórios, né, nesse caso, ok? Então, nós temos, por exemplo, o índice GLI, ok? E tem todos eles aqui que foram baixados, né? Então, aqui em cima, inclusive, né, nós temos aqui o NDVI, tá? Que já traz aqui o seu range, né? E tal, de 0,66 até a 0,28. Então, ele parte aqui, né? Dentro desse escopo, né? Foi o que o software encontrou com relação à resposta, né? E o cálculo do NDVI. Se eu carregar aqui o NDVI, né? Nós temos aí aqui já uma classificação e a gente vê aqui, né, que não está baseado nos dados de classificação e apenas na questão da resposta espectral com relação ao vigor vegetal, ok? Bom, então todos os índices estão carregados aqui, por exemplo, tá? Aí você pode
acionar até poder fazer uma verificação, dependendo do que o pesquisador ou o agrônomo está procurando, né? Ele pode estar até vendo qual dos índices aqui que vai melhor atendê-lo, né? No caso, em termos de vigor vegetal. Aqui, com relação à Fazenda Boa Vista, né? Aí eu fiz aqui todo também processo de classificação baseado em percentil e de QR, né? De todos os índices aqui, né? Então, na classificação NDVI, por exemplo, carregando a imagem, a gente já tem uma secção aqui em 4 partes, né? Aí a gente já pede-se, né, com relação ao índice NDVI, uma classificação já ao qual a paleta de cores aqui, atribuindo uma falsa cor, dividida em 4 classes, né, onde ele aponta aí as áreas com maior produção, menor produção, partindo do vermelho, laranja, amarelo e verde, né, para alta, no caso, e aí a gente vai vendo dentro dessas classificações também, né, no caso do NDVI, né? Dá para carregar aqui o GNDVI, certo? E aí todos eles vão trazendo um detalhe a mais ou um detalhe a menos, né? Ou classificando diferente, né? Conforme a regra, né? Que vai estabelecendo, no caso aqui são uma divisão de 4 partes, certo? Então ele vai mostrando para nós aí o que ele vai considerando como áreas eh, produtivas dentro de percentuais da divisão dos valores de cada índice, certo? Então, aqui foi a mesma atribuição de cor para todos, né? Vermelho para áreas de baixa, né? Laranja para áreas desculpa, vermelho para muito baixo, laranja para baixa, amarelo para médio e verde, né, para alta, né, acima de 75% até 100%, ok, de vigor vegetal. E aí a gente vai vendo, por exemplo, né, se eu vou pagar, por exemplo, aqui a classificação de SAV, né, e como está carregado aqui, né, dando uma aproximada, né, se a gente aproximar aqui, a gente tem, peraí, deixa eu botar para o outro lado, pá, deixa eu dar o zoom aqui que sai melhor, porque eu estou sem o mouse aqui. Então, opa, a gente está, opa, sumiu aqui, só um instantinho. Tá, deixa eu aproximar aqui para a camada de novo. Beleza, voltou aqui, certo? Ah, sim, tá aqui. Então, a gente tem o zoom, se a gente pegar, por exemplo, aqui no pivô, tem um detalhe interessante, né? No pivô ele tem 2 trilhos aqui, né? Dentro da classificação, né? Já feita baseado em dados, né? De produtividade, ok? E se a gente poder carregar a nossa faixa classificatória, né? Aqui, por exemplo, né, em Save, né, a gente vê, por exemplo, que os 2 trilhos aparecem aqui, né, dentro de uma classificação de maior produção, com essas manchas em verdes aqui, né, com relação a cada pixel, né, que está sendo apresentado, e as outras áreas aqui, segundo o índice, ele está, segundo a divisão de percentil de índice, né, ele vai classificando aqui como áreas de baixa produção, frente a áreas de mais alta produção, certo? Esse, por exemplo, se eu carregar o NDVI com relação ao percentil, certo? Então, aqui já tem uma classificação que ele considera dentro da divisão do espectro, né, como uma média produção, certo? Mas o que vale frisar é que, basicamente, para todos eles, né, dentro da divisão de segmentação de cores e tudo mais, né? Uns dão destaque, por exemplo, o trilho, né, de produção ali, né, e as áreas que não têm produção, elas aparecem em destaque, certo? Então, de certa maneira, né, essa classificação aqui, ela não é tão precisa, né, como a classificação contendo os dados de produtividade, certo? Fazendo uma classificação supervisionada por esses dados, como é feito no ENV, por exemplo, tá? O software aqui, ele vai apontando os caminhos, né? Porque não, você não precisa carregar os dados de produtividade, ok? E nós temos aqui, né, dentro da escolha lá no software, né, a gente pode fazer, por exemplo, né, buscar uma classificação, certo?
não pelo percentual de mínimos e máximos, né? Mas a gente faz uma automática local, chamada de IQR aqui, certo? Que compara cada pixel à média dos 5,5, né? Um quadrado aqui de 5,5 pixels, né? E tal. Você pode escolher o índice aqui, no caso, por exemplo, o NDVI. Se eu mando processar, né? Aqui eu deixo o fator IQR 5, tá? Você pode alterar esses valores aqui, mas se eu processar nessa configuração, né? Ele vai processar agora, né? Ele vai calcular todos os índices novamente, mostrar os valores máximos, é uma tabela que basicamente não se muda, né? Mas aqui ele já faz, né? Um mapa classificado, né? Com relação, principalmente essa busca, né? Por questão de outliers, né? Como está colocado no relatório, ok? Então, quando eu passo aqui para o QGIS novamente, né? Eu tenho uma classificação, por exemplo, de NDVI, né? Nesse prospecto aqui, certo? Então ele vai mostrando, por exemplo, né, altas de produtividade, né, e alguns pixels aqui com relação à baixa, né, numa divisão de 3 classes aqui, ok? Bom, o que a gente pode notar, né, quando a gente puxa essa classificação no que é questão IQR, por exemplo, tá? E eu, se eu calcular, por exemplo, se eu tirar de NDVI e botar para GNDVI ou EVI, como foi mostrado, né? Nesse cálculo, por exemplo, de matriz 5 por 5, na busca de outliers, né? A gente vai vendo que ele vai mantendo um padrão um tanto quanto homogêneo, né? Então, nessa divisão de 3 aqui, né, de que ele vai considerando de qual produtividade, baixa produtividade, né, ele vai buscando os outliers, né, é um erro que estava acontecendo, né, mas que houve uma correção no código, né, de modo que ele melhor calculasse isso, mas, mesmo assim, vai mantendo seus valores homogêneos. Então, nessa classificação experimental, né, das matrizes 5 por 5 na busca de outliers, né, buscando áreas de improdutividade, tá? E na comparação dos dois, né, a classificação por percentual, tá? No caso, ela se mostra como uma resposta, né, mais efetiva, né, e que se aproxima mais com relação ao exemplo de classificação, né, ah, nessa área específica, ok? Outra coisa também, né, a gente também existe também uma produção, né, de erro, de produtividade, né, então aqui, por exemplo, a gente, né, quando você calcula lá no IQR, né, ele gera a possibilidade de baixar também o erro normalizado, né, e GeoTIFF aqui, ao exemplo aqui do esse erro, no caso, né, desse erro normalizado aqui, certo? E ele mancha bem, né, essa questão, porque ele vai aí fazendo o cálculo por causa de todas as matrizes 5 por 5 aqui, certo? Que não pode dar, em algumas situações, uma resposta, né? Então a gente vê, por exemplo, o trilho aqui, certo? Mas de certa maneira, visualmente, também não ajuda tanto, ok? Bom, como segundo exemplo, tá, de execução, né, a gente vai puxando aqui, eu vou tirar a área aqui da fazenda Boa Vista, né, Boa Sorte, desculpa, né, ah, com relação à produção de cana, ok, deixa eu desativar aqui todos, tá, aqui o erro normalizado, tá, e como para olhar né, para testar em uma outra área, né, a gente puxa também a questão do pivô de café, que foi o que a gente trabalhou com esse pivô, né, na parte, né, de agricultura de precisão, tá? E ele foi usado aí, né, no caso desses, inclusive com produtos, né, feito com carro, produção e tudo mais, né? E a gente vê, por exemplo, aqui essas manchas dos trilhos aqui, né, do pivô, por onde a roda passa e tudo mais, né, que são áreas de baixa produtividade, destacando essa parte mais verde, né, como alta produtividade, ok? Então, que foi feito então? Né? Se você carrega o índice NDVI já com uma falsa cor associada, né, a gente vai vendo bem em destaque aí as áreas, né, de baixa produtividade e mais alta produtividade, né?
Então a gente tem, por exemplo, o NDVI, né, o GNDVI. Então quer dizer, não importa qual seja a área, né, que você está avaliando ou o tipo de lavoura, né, no caso, o software ele vai sempre segmentar e produzir, né, esse aqui no caso é apenas uma transparência, né, no caso de uma falsa cor associada àquilo que é produzido, extraído da imagem com relação a cada índice, né. Então, quer dizer, o software ele calcula, né, os índices, não importa a área, certo? E aí ele vai dando e depois parte-se então para o processo, né, de classificação. Nesse pivô aqui, né, houve uma classificação, por exemplo, já tinha feito aqui, com relação ao percentil, tá? Que mostra bem claramente, né, as áreas de baixa produtividade, né, média produtividade amarelo, laranja aqui como baixa, vermelho como muito baixa e verde como alta produtividade, né. Vale destacar, nesse caso, tá, que a gente vê, por exemplo, essa classificação, no caso em NDVI, ela está bem, né, condizente, né, com a imagem RGB aqui multiespectral, ok? Uma outra classificação feita, né, por IQR, no caso, né, que vai buscando esses outliers, né. Então, quando você carrega aqui, ele apresenta a coisa um pouco mais quadrada, né, e aí, ele destaca aqui, que ele vai colocando aqui o que ele vai considerando como outlier, né, mas mesmo assim, ele ensaia uma classificação numa divisão por 3, né, e aí ele está cometendo ainda alguns erros, no caso, por exemplo, essa área era para estar em verde, né, ele está colocando as áreas em verdes aqui na borda, certo? Se a gente for pensar numa divisão aí de valor, ou uma falta, né, de organização, no caso aqui da própria transporte, né? Quando a gente manda fazer o download do GeoTIFF, né? Às vezes ele não carrega direito, né? Os valores, mas, né? De qualquer maneira, né? A gente tem aqui todos os índices, né? Aqui, sem mexer, né, deixando um detalhamento maior com relação à régua, né, de cores, né, e tal. Então a gente tem, por exemplo, o GLI, e a gente vai vendo que cada índice aqui tem sua particularidade, os outros destacam mais o vermelho, outros destacam mais o verde, certo? Então a gente tem, por exemplo, uma comparação aqui no caso desse pivô, né, a gente tem a classificação, vamos assim, a segmentação em NDVI, é apenas uma leitura que o software faz com relação ao índice, certo? E aqui, o que é o índice que eu acabei criando, né, no caso o IPT, né, e tal, que faz uma média de todos os índices aqui, né, dando esse, por exemplo, esse resultado aqui, certo? Então ele faz, né, pela média de todos os índices, né, a gente vê que as formas, né, elas estão mantidas, né, com relação às manchas de produtividade, inclusive, tá? Só a questão das cores aqui, né, da régua de cores aqui que sofre alguma alteração, ok? Bom, então o software é basicamente esse, tá? É um software que está ainda em desenvolvimento, ok? Mas que mostra um dado interessante, principalmente na parte acadêmica, né? Porque a gente trabalha com vários índices aqui, a ideia, inclusive, é trabalhar com mais, né? Colocar mais índices aqui, né? Até colocar, por exemplo, uma régua seletora aqui, né? Às vezes por características, né, de lavouras específicas ou se ele está medindo, por exemplo, uma lavoura ou solo exposto, né? Então você pode ter um range aqui de índices a serem calculados, né, conforme aquilo que é atribuído em termos de vigor vegetal ou mesmo solo exposto, né, para que o pesquisador, o agrônomo tenha uma ideia, né, sobre esse carregamento aqui, certo? E ao longo do tempo, né, também tem como seu objetivo pensar, né, até em mudar percentuais, né, adequar percentuais, né, e tudo mais conforme a literatura vai apontando aí, ok? Então, é assim que o software trabalha, tá?
ele está disponível, o seu código está disponível no relatório que está indo junto, né, com todo o material, né, lá em anexo do relatório, né, e todos esses problemas e as justificativas estão indo lá no relatório também, certo? Então tá, um abraço e bom congresso para você aí no Canadá.